paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos cumprimenta é sua irmã em Cristo, Fernanda Consone, do canal Caminho de Fé. Hoje nós vamos meditar na palavra de Deus, aqui no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Porque o que eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Deus maravilhoso, neste momento aqui estamos reunidos em teu santo nome. Vem falar comigo, que este ouvinte da tua palavra, acerca das coisas espirituais que o Senhor tem para fazer na nossa vida. Confirma a bênção neste momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, meus irmãos, aqui nós temos uma palavra muito edificante para a nossa vida, que fala ao nosso coração. Porque muitas vezes, quando nós olhamos para o livro de Jó, nós apenas nos atentamos nas qualidades dele, né? Que ele era um homem sincero, que ele era um homem reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esta é a grande mensagem ali que nós mais lembramos sobre Jó. Mas Jó, como todo ser humano, ele também tinha anseios, ele também tinha dificuldades que ele precisava vencer dia após dia. E ele vencia as dificuldades, ele vencia os anseios da alma dele, procurando a paz em Cristo, a paz em Deus. Ele tinha muitos medos também, como eu e você também tem. E este é o versículo que declara, aonde ele diz sobre o que ele tinha medo de viver ou de passar. Por isso ele estava sempre adorando e buscando a face de Deus. Mas veja, meus irmãos, que por mais que nós estamos na presença de Deus, e por mais que nós estamos vivendo na presença de Deus, e demonstrando tudo e levando tudo a Deus, há momentos que nós vamos ser provados, sim. Porque apesar de Jó ter todas as qualidades assim boas, ele também tinha um lado humano, que era o temer, o medo, né, do amanhã, do que poderia acontecer. E a palavra de Deus diz que ele sempre buscava a Deus. Ele sempre intercedia pelos filhos deles. Aqui no capítulo 1, no versículo 5, diz assim, que Jó, os santificados, se levantava de madrugada e oferecia holocausto, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Então Jó, irmãos, ele era intercessor, ele intercedia pela família. O servo de Deus, a serva de Deus, ele tem que se levantar também para interceder pela sua família, para buscar. Porque aquele que ama a Deus, ele ama a sua família, ele ama os seus. E ele busca, assim, proteção para ele, mas para a família dele também. Então Jó estava sempre buscando a presença de Deus. Não só por ele, mas pelos filhos. Mas Satanás se levantou contra a vida de Jó, diante de Deus, para ali o acusar. Porém Deus, que sabe do profundo do coração do homem, que entende o ser humano, ele disse então a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra, olha só que palavra, não é o homem dizendo assim, não existe ninguém igual eu, mas é o próprio Deus dizendo a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus.
e desviando-se do mal. Então, ali o inimigo se levanta para um desdém, né? E disse que Jó só servia a Deus pelas coisas que o Senhor havia dado a ele. Irmãos, muitas vezes acontecem lutas e provações de nossa vida para realmente descobrir, para todos ver qual que é a intenção da nossa busca, qual que é a intenção da nossa adoração. Porque há muitos que estão olhando e dizendo: essa pessoa só está servindo a Deus porque Deus tem feito isso e aquilo. Essa pessoa, ela se sente xodózinho de Deus. Mas se Deus provasse ela, se Deus provasse ele, quero ver se ele está pregando a palavra, quero ver se ele está adorando. E aí foi bem assim que aconteceu com Jó. O inimigo ali, achando que todo o amor e a sinceridade de Jó para com Deus era só pelas coisas que ele tinha. Mas aqui nós vemos no livro de Jó que vai muito além dos bens que nós temos, é da pessoa que nós somos diante de Deus. O caráter, a moral ali de Jó, ele foi esclarecido, escancarado, para que todos que leiam o livro de Jó venham entender e venham ver que o servo de Deus, a serva de Deus, ele tem um caráter, e é um caráter moldado por Deus. Porque nós não estamos vivendo na presença de Deus apenas por interesse, porque Deus faz isso ou aquilo, mas porque realmente nós amamos estar na presença do Senhor. Esse é um grande diferencial, meu irmão, minha irmã. Se você está vindo para a casa de Deus, lendo a palavra de Deus, só por causa que você está interessado em receber um livramento, uma bênção, isso, aquilo, você está perdendo o seu tempo. Você tem que encontrar em Deus a grandeza dele, a essência dele. O nosso Deus, ele é muito santo, ele é muito maravilhoso. Ele é Senhor dos senhores, o Criador de todas as coisas. Santo, que habita entre os querubins, que está nos céus, disposto a abençoar e fazer morada em nós. É muito maravilhoso, mais do que os bens, mais do que as coisas da terra, é ter a presença de Deus. Jó então começou a ser provado. Ele orava, ele buscava por livramento, ele orava por ele orava pela família, mas ia acontecer certo dia uma luta, uma provação sobre a vida dele. Nunca desista de orar, nunca desista de buscar, nunca desista de interceder pela sua família. Se intercedendo pela sua família está difícil, imagina se você não buscar pela tua família, pelo teu trabalho, pelos teus vizinhos, pela humanidade, pelas nações, o que seria? Porque quando nós buscamos a Deus, nós somos afiados, nós somos moldados para ter a alegria, ter resistência e habilidade para passar as provações dessa vida. Porque em certo dia, então Jó estava lá, e veio então os seus funcionários, e cada um que vinha dizia sobre o que estava acontecendo. E sucedeu um dia em que os seus filhos e suas filhas comiam e bebiam na casa de seu irmão primogênito. Veja que os filhos estavam se alegrando, eles comiam e bebiam, e Jó estava lá sempre buscando em espírito: como será que está a minha família? E veio o mensageiro a Jó e lhe disse sobre os bois lavravam e os jumentos passiam sobre ele. E eis que deram sobre ele os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei. E veja o que chama a atenção, que esse é o versículo 15, no versículo 16 diz: estando este ainda falando,
Veio outro e disse, olha a astúcia aqui nas palavras, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e eu só escapei para te trazer a nova. Versículo 17. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento da além do deserto veio e deu nos 4 cantos da casa, e ela caiu, e os jovens morreram, e só eu escapei. Irmãos, notícia em cima de notícia. Mal terminava um de dar uma notícia, já chegava o outro. E então, nesse momento, Jó se levantou e rasgou o seu manto. E depois ele raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E ele disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, maravilha, irmãos, que provação e que testemunho de fé. Jó só teve essa atitude porque ele estava vivendo diante do Senhor, porque ele tinha uma vida em espírito, porque se ele estivesse fraco espiritualmente nesta hora, ele não teria nada a dizer e ele nem se prepararia para adoração nenhuma, ele apenas se prepararia para ali estar maldizendo a Deus e entrar numa depressão, e entrar ali num estado emocional de guerra muito profundo. Mas ele se prepara no momento que diz que ele se levanta e ele rasga o seu manto e ele rapa a sua cabeça. Está ali, era um jeito de demonstrar uma humilhação e também de adoração a Deus. A palavra de Deus diz, e ele adorou. Oh, maravilha, que eu e você, minha irmã, possa ter esta fé, de no momento em que tudo dar errado, a gente se levantar e adorar. Os bois, eles traziam ali a resistência, eram as ferramentas da lavoura, e eles foram ali raptados pelo fio da espada. O outro servo vem falar sobre as ovelhas. Ovelhas significava também muita prosperidade, além de ser um mantimento à carne, era da onde provia ali a lã, provia toda a forma dele se manter. Mas ali vem uma palavra astuta dizendo, e fogo de Deus caiu. Depois vem aí as tropas de camelo, aquilo que servia para as viagens deles, como se fosse o carro, o ônibus deles, agora também é tomado. Então não tem mais nada, não tem bois, não tem ovelhas e não tem camelos, mas tem adoração. Não tem mais prosperidade ali, as formas de ganhar o dinheiro, mas tem Deus. Perdeu ali os filhos, porque os 7 filhos e as 3 filhas estavam fazendo festa num lugar só, e veio um vento do deserto, e dali levou, derrubando a casa, levou os 10 filhos dele num só dia, mas tinha a presença de Deus. Tudo pode faltar para mim, tudo pode faltar para você, mas se tem a presença de Deus, tem tudo, porque o Senhor é nosso Senhor, o Senhor é o nosso ajudador. Ele ajudou ali Jó a suportar. Às vezes eu e você estamos pensando, estamos dizendo, não vamos suportar a nossa luta, não vamos suportar a nossa afronta, e não temos força para suportar mais nada, mas o Senhor, Ele vai te ajudar. O Senhor, Ele vai te ajudar. O Senhor está te ajudando, assim como Ele ajudou a Jó, Ele vai te ajudar a se levantar, minha irmã. Ele vai te ajudar a se levantar, meu irmão, desta provação. A palavra de Deus ainda diz
diz que no momento em que Jó estava adorando, ele procurou as cinzas, porque para ele não tinha mais nada, já não tinha mais sentido em nada, e ali ele caiu sobre as cinzas e ali ficou. E Jó nas cinzas ele estava, e ali veio então como que feridas sobre a pele dele. Eu acredito que essas feridas foi o emocional dele, foi a imunidade dele que de repente baixou ali por tanta angústia, por tanta tristeza. E nas cinzas ele pegou um pedaço de telha e começou ali a se coçar. Ele estava com o corpo todo inflamado, ele estava ali com uma chaga, uma doença, ele estava ali enfermo, porque ele não tinha saúde mais, porque o inimigo tinha tocado na saúde de Jó, já tinha ali feito todo esse alvoroço contra a vida dele. Pela permissão de Deus, o Senhor permitiu que o inimigo viesse tirando tudo e que até mesmo tocasse na carne de Jó, mas o Senhor poupou a alma de Jó. Deus também está poupando a minha alma, Deus também está poupando a tua alma, Deus está poupando a nossa alma, porque enquanto a vida é esperança. Isso quer dizer que bens materiais a gente pode perder, a família, os nossos entes queridos, eles podem até ir, mas se nós tivermos vida, no tempo determinado pelo Senhor, Ele vai nos levantar. E quem vai ver nós nesta luta, quem vai te ver nesta prova, talvez não vai te conhecer mais, porque aquele homem que vivia feliz, aquele homem que cheirava mirra, cheirava a óleos aromáticos, aquele homem que cheirava a prosperidade, agora ele estava na cinza. E a palavra de Deus diz que os amigos de Jó, eles se levantaram, 3 amigos vieram para lhe visitar, porque nesse momento de prova, as demais pessoas o abandonaram. É isso que o homem e a mulher de Deus passa, é isso que uma pessoa que está sendo provado passa pelo abandono. E vão chegar algumas poucas pessoas diante deste homem, vão chegar algumas poucas pessoas diante desta mulher, mas neste momento nem sempre vai ser fácil aguentar os poucos que ficarem por perto. Mas o que não pode faltar na tua vida, minha irmã, o que não pode faltar na tua vida, meu irmão, é a presença de Deus. Aleluia, porque a palavra de Deus diz aqui no livro de Jó, capítulo 2 e versículo 16. Capítulo 2, versículo 12. E levantando de longe os olhos, não conhecendo, levantaram a voz e choraram, rasgando cada um seu manto sobre a cabeça, e lançaram pó ao ar, e se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Veja, meus irmãos, que os amigos de Jó, eles vieram diante dele, mas não reconheceram, porque a angústia, a tristeza, o sofrimento de Jó era muito grande. Então eles também rasgam ali os seus mantos e vão para as cinzas também ali, para estar com Jó. E durante 7 dias e 7 noites, nenhum deles tinha ousadia de abrir a boca para dizer alguma coisa, porque eles viam que a angústia era muito grande. Quando uma pessoa está sendo provada, quando uma pessoa está vivendo um momento de luta, a dor é muito grande. Quantas vezes eu já vi alguém na prova, já vi alguém na luta e não tive palavras para dar de consolo. Talvez você já viu alguém assim e é triste. Talvez é nós mesmos que estamos nesta luta, talvez é nós mesmos que estamos nesta prova e nem temos o que dizer, e muito poucos estamos pensando naquilo que vamos ouvir, porque muitas vezes vão ser pessoas dizendo: você pecou, você fez alguma coisa de errado, porque servo de Deus não passa isso. Mas veja a palavra de Deus dizendo o que Jó era e o que Jó estava passando para lhe moldar mais e mais o seu caráter, porque quando ele dizia: eu não vou suportar, o Senhor está aqui mostrando que ele ia suportar, mesmo que Satanás se levantou para ali dizer sobre a moral e veracidade de Jó. Deus sabia o que ia fazer.
Depois dos 7 dias, Jó começa a se lamentar. E ele mesmo abre a sua boca e ele amaldiçoa o dia do seu nascimento e lamenta a sua miséria. Ele começa ali a falar sobre toda a sua dor. E no meio dessa dor, no momento em que ele está falando da sua angústia, ele diz: porque o que eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu, o que eu mais tinha medo me aconteceu. Eu tinha medo de perder os meus bens, eu tinha medo dos meus filhos serem tocados, eu tinha medo das coisas dar errado, eu tinha medo de perder a minha saúde. Meus irmãos, quantas pessoas que ouvindo esta palavra vão se identificar com essa mensagem? Quantas pessoas que tinham medo de perder o emprego e hoje você está desempregada? Quantas pessoas pensavam: se eu perder tal pessoa de minha família eu não vou sobreviver? Você está vivo aí. Quantas pessoas que pensavam: se eu perder a minha casa, se eu perder aquele meu carro, se eu não tiver aquela posição que eu tenho ali na empresa eu não vou suportar. E você está suportando aí, você está vivo aí, porque a palavra de Deus diz que quanto à vida, a esperança, o que temei, o que você mais temia, ele sobreveio. Mas veja, Deus está com você ainda na tormenta. Deus estava com Jó ali na tormenta. Porque se não fosse Deus, aleluia, neste momento Jó não teria nem palavras. Mas ele disse, ele ali abriu o seu coração aos seus amigos e disse: eu temia muitas coisas, como um homem próximo, eu temia perder os meus bens, eu perdi, mas o que mais me importa ainda está aqui. Deus está ainda comigo, Deus ainda está com você, meu irmão. Se hoje você abriu falência na sua empresa, se hoje, minha irmã, as coisas não estão fluindo como você esperava, eis que Deus ainda está com você para te ajudar, aleluia. Ele disse: eu nunca tive descanso, eu nunca me sosseguei e eu nunca reposei, mas veio sobre mim a perturbação. Quantas pessoas que não dormem, quantas pessoas que não têm um descanso, estão sempre pensando nas contas, estão sempre pensando na prosperidade, estão sempre pensando nos bens. Olha, tudo é passageiro. A Bíblia nos relata isso sobre o livro de Jó. Tudo é passageiro. Pode acontecer um dia que todas essas coisas você perca, pode acontecer um dia em que tudo isso passe e você tem, o que você vai ter nesta hora? Como que vai ser a tua adoração? Como que vai ser o seu comportamento diante do Senhor? Se você perder todas as coisas, minha irmã, se você perder todas as coisas, meu irmão, mas se você ainda tiver a presença de Deus, aleluia, todas as coisas você vai poder reconquistar, porque é em Deus que nós conseguimos alegria, é em Deus que nós vamos conseguir o ânimo. A palavra de Deus vai aí então estar passando para nós no livro de Jó, do capítulo 4 aos próximos versículos. Nós vamos ver que era ali os amigos de Jó repreendendo ele, dizendo para ele: mas Jó, você deve ter pecado, você deve ter feito alguma coisa que entristeceu a Deus. E ali vai se desvendar todo o livro de Jó. E então lá no capítulo 40 é onde Deus vem responder a Jó, é onde o Senhor vem falar a Jó: você pode contender com o Todo-Poderoso e ensinar a Deus o que Deus tem que fazer ou não, Jó? E ali vai então Deus falando com Jó. Muitas vezes na luta, na prova, o homem parece que quer ensinar a Deus, né? Como que vai ser a luta, como que vai ser a prova, mas é Deus que sabe, meus irmãos. Nós pensamos que não temos resistência, mas a palavra de Deus diz no livro de 1 Coríntios 10, versículo 13: não sobreveio a vós, nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vós sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação proverá livramento para vós, e que vocês possam suportar. Deus não vai permitir coisa além das suas forças, meu irmão. Deus nunca vai permitir coisas além das tuas forças, meu irmão. Deus vai sempre te ajudar.
Ainda que hoje a tua alma esteja aflita, mas o Senhor está falando com você. Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar assim como Ele ajudou a Jó, porque Ele conhece todas as coisas. E então, no capítulo 40 do livro de Jó, porque Deus então está todo momento trabalhando. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: olha, toda prova acontece até chegar a esse ponto aonde o homem se humilha mais ainda. Ah, mas Deus já me tirou tudo, me humilhou. Não, Deus quer que nós se humilhe mais ainda. O que vai nos humilhar não é as coisas que nós vamos perder, é a profundidade das palavras e da reverência que nós vamos ter diante de Deus. Porque Jó, então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Independente da nossa luta, da nossa prova, nós temos é que se humilhar. Nós temos que ainda confessar a majestade de Deus e pedir misericórdia. Porque em toda luta, em toda prova, em todo medo de Jó, ele passou pelo medo. Tudo lhe foi tirado, mas a presença de Deus lhe foi acrescentado. Eita glória, é isso que Deus tem para mim e para você. Que a presença dele venha ser acrescentada, que nós diminua, mas que a presença do Senhor se aumente na nossa vida. Porque Jó disse: bem sei eu que tudo pode. Você hoje pode declarar comigo que você entende a vontade de Deus e que tudo pode acontecer quando Deus quer? Porque foi depois dessas palavras em que o poder e a majestade de Deus foi mais ainda aperfeiçoado na vida de Jó. Ele não pecou. Ele não fez o que era contrário à vontade de Deus. Mas ele disse: agora eu não preciso só ouvir, mas os meus olhos te veem. Deus tem coisa maior para desvendar para você nesta luta, minha irmã. Deus tem coisa bem maior para desvendar para você, meu irmão, nessa prova. Nesse momento em que Jó passou por esse estágio de provação, agora ele é aperfeiçoado, então Deus dá ordem aos amigos dele: vocês vão apresentar sacrifício porque vocês pecaram, e vocês vão pedir para Jó, e Jó vai orar para vocês, para que eu seja com vocês. E no momento em que os amigos de Jó aceitam essa repreensão de Deus, e eles vão até Jó para Jó orar por eles, a Bíblia diz: o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. Às vezes nós estamos passando tanta dor, tanta prova, que nós pensamos só em nós. Não tem mais nem para quem orar, eu já perdi tudo, mas o Senhor ainda vai colocar pessoas no teu caminho para você orar. E quando o Jó estava orando pelos seus amigos, porque agora ele está sendo curado pelo Senhor da alma, ele está vendo que Deus pode cuidar ainda que ele perca tudo. E ele começa a orar, então Deus mudou o cativeiro, Deus tirou a prova, Deus tirou a luta. É isso que o Senhor vai fazer comigo, é isso que Deus vai fazer com você, minha irmã que está ouvindo esta mensagem, é isso que Deus vai fazer com você, meu irmão que está ouvindo esta palavra. Deus vai mudar o teu cativeiro na hora que você acrescentar a tua oração, depois que você já estiver pedindo misericórdia e que você vê a transformação de Deus, a purificação de Deus, então a tua alegria será repleta, porque você não vai apenas dizer: eu estou ouvindo, mas eu estou vendo que Deus está fazendo. Deus está fazendo obra, Deus está fazendo maravilhas na tua vida. Receba da parte de Deus auxílio, receba da parte de Deus refrigério e seja feliz, porque o Senhor tem grande bênção e grande vitória para a tua vida. Que o Espírito de Deus fale mais no teu coração.